Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, no Robocast de hoje, nós vamos dar continuidade a um estudo que a gente começou no Robocast passado, tá? E nós vamos então falar do balancê dinâmico. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já falou, só para que todos, estejam aí na mesma página, mas convido, para quem ainda não assistiu, vá lá e assista o Robocast da semana passada, em que a gente começou esse estudo do balancê dinâmico, tá? É importante frisar aqui que a gente está no meio praticamente, no comecinho para o meio da temporada de balanço, da terceira temporada de 2023. Então tem muita empresa ainda para soltar o balanço, para fazer a divulgação. Então se você ainda não adquiriu o robô do balancê, aproveita. E lembrando que já entramos no mês de novembro, vou até pegar aqui e mostrar aqui para vocês, tá? Vou abrir até uma página aqui. E o que nós temos em novembro? Nós temos Black Friday, nós temos, vou até entrar na página aqui da YKL Robots, para mostrar que, só navegar um pouquinho aqui, vocês podem ver, ó, todos os robôs da página estão com 50% de desconto durante o mês de novembro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pegar o próprio robô do Balancê, que é o último aqui à direita, tá? Já cai aqui na página, quando vocês clicam em qualquer licença, 3 meses, tá vendo? Ó, uma licença que vocês pagariam mais de R$ 400, vocês conseguem adquirir por R$ 222. Se você quiser pegar uma licença, por exemplo, de um ano, ó, sai por menos de R$ 800. Imagina você estar comprando um robô do Balancê vitalício, que era 6 mil, você está pagando só R$ 3.000 para ter esse robô até o último dia da sua vida, para não se preocupar mais com pagamento de licença e de nada. Você vai adquirir o robô, vai ter direito aos upgrades, vai ter direito a tudo. Tá? Então, obviamente, se eu não quiser ser tão agressivo, te convido aí a adquirir 3 meses, 6 meses, aproveita. E a pergunta que é clássica, Igor, mas eu já tenho uma licença ativa, mas eu não sei o que tal. Não se preocupa. Se você fizer uma aquisição de um período adicional de licença, seja ele qualquer, 3 meses, 6 meses, um ano, este período será acrescentado ao final da sua validade corrente. Então imagina que você tem uma licença até, vamos supor aqui, dia 5 de dezembro, por exemplo, 2023. Nós vamos pegar a partir do dia 5 de dezembro de 2023 e vamos adicionar esse período que você está comprando agora. Então é um investimento que você vai estar fazendo com metade do valor, 50%. Pessoal, isso não existe, não vai ter outro desconto de 50%, só em novembro do ano que vem, quando tiver na outra Black Friday, vou pensar ainda se eu vou dar 50% ou não. Então, última chance, aproveita agora durante o mês de novembro e adquira os seus robôs. Beleza? Então vamos voltar aqui para o assunto do dia. Vamos fazer uma breve recapitulação. Vou abrir aqui para isso o MetaTrader, tá? Vamos lá, deixar aqui o meu robozinho aqui. Vou usar o BOVA, gráfico diário aqui do BOVA no MetaTrader, deixei ele bem grandão só para a gente lembrar do que a gente está falando. O que é a estratégia do balancê? A estratégia do balancê, então é assim, nós só vamos fazer trades em ações específicas que estão divulgando o seu resultado trimestral. Então a gente sabe lá que é um ticker de uma ação e o dia posterior à divulgação de resultado. Então pode ser que ela divulgou antes da abertura do pregão, então a gente vai fazer o trade naquele mesmo dia. Se ela divulgou na noite passada, após o fechamento do pregão de ontem, então nós vamos fazer, por exemplo, o trade dela hoje. É sempre imediatamente no próximo dia útil após a divulgação dos resultados. Lembrando que nenhuma empresa séria, e não pode, que é uma lei, não pode divulgar resultados durante o pregão em aberto. Beleza? Então vamos lá. O que a gente está falando? O balance clássico tradicional, que é esse que todo mundo tem, ele entra a 3% para cima ou para baixo do fechamento do dia anterior. Por quê? Se tiver a ação um preço 3% acima, a gente entende então que está tendo uma explosão, o resultado foi muito melhor do que a expectativa da galera, então está todo mundo comprando, os grandes investidores estão comprando e nós vamos surfar essa compra. Por outro lado, se tiver 3% abaixo do fechamento, nós vamos surfar essa queda, porque vem um resultado, seja bom ou seja ruim, abaixo da expectativa do mercado,
e os grandes investidores estão movimentando as suas posições, no caso, vendendo, né, se desfazendo de posições com urgência. Naquele dia, eles precisam vender aquilo ao longo do dia de qualquer jeito. Então, nós vamos surfar essa venda. Clássico assim, então, fixo, entrou sempre a 3%. Uma vez que você entra, pode ser que você não entre, tá? Pode ser que não atinja esses 3%. A ação fica ali morna, vai, um balancinho meia boca, não agradou nem desagradou. Ok, não tem problema. Mas, uma vez entrando, o nosso stop é a 6% da entrada. Ponto. Esse é o clássico, legal, todo mundo relembrou. O que a gente estava estudando? Fazer um balancê dinâmico. Então, para isso, a gente estava utilizando o conceito do ATR, do Average True Range. Então, vou desenhar aqui para vocês, em azulzinho, o que seria o ATR. Então, vamos pegar, vamos lembrar, vamos pensar, imaginar que o dia de hoje é essa barra, esse último candle verde aqui, ó, esse último candle verde que eu estou desenhando aqui, ó, tá bom? Então, no dia anterior, nós temos uma máxima, no outro dia nós temos outra máxima, no outro dia outra máxima, no outro dia outra máxima, no outro dia outra máxima. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dias anteriores. E eu vou unir também essas mínimas aqui dos 5 dias anteriores. Isso aqui forma um canal. Vocês estão vendo que isso aqui forma um canal? Eu posso até pensar de uma maneira visual que nós temos aqui uma média desse canal mais ou menos passando por aqui, ó, tá? Nessa linha preta. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o tamanho deste canal, daqui até aqui, é o tamanho deste canal, não é o tamanho médio deste canal. Vamos imaginar que seja. O que é isso aqui? Isso aqui seria o meu 1 ATR. 1 ATR. O tamanho daquele canal é um ATR. Então, qual que é o nosso estudo? Pegar variações do tamanho desse canal, ou seja, variações da volatilidade deste ativo em questão, para que a gente use isso como entrada no balancê. Então, se o ativo é muito volátil, o canal dele é muito grande. Se o ativo é menos volátil, o canal dele é menor. Tá? Então, por isso que quando a gente fala, igual vocês já devem ter percebido no vídeo passado, estou entrando em uma ATR, estou entrando em meio ATR. Vocês têm que imaginar sempre, tem que vir na cabeça de vocês um canal. A volatilidade daquele ativo está ali. É uma média de volatilidade dos últimos 5 dias. Tem que pensar assim. Ah, por que você não pega 100 dias, 20 dias? Porque aí eu estou diluindo demais. Eu tenho que ver como que esse ativo está volátil nos últimos 5 dias. No dia do balanço, o que aconteceu? Então, olha esse exemplo do BOVA. Vamos imaginar que o BOVA é uma ação. Tá? O BOVA11 é uma ação. Vamos imaginar, porque está fácil aqui para a gente fazer a visualização nessa tela. Olha o tamanho do canal, é isso aqui. Esse tantinho aqui. Cara, no outro dia, praticamente o dia começou com um ATR para cima. Ó. Se a gente pegar o tamanho aqui, ó, é quase um ATR para cima, começou outro dia aqui. Ó. A abertura do dia foi aqui. Ó. Olha que interessante. Então, no caso, imagina que você tivesse colocado, vou apenas ativar o meu balancê se eu tiver um ATR. Então, sim, aconteceu. Porque do fechamento anterior, que foi aqui, na verdade, né? Até lá em cima, deu mais de um ATR. Então, você teria entrado nesse trade. Olha o quanto que você ganhou. Você ganhou daqui até aqui. Você ganhou praticamente vai, um 0,8, 0,9 do ATR. É muita coisa. Então, aqui a gente vê uma grande volatilidade. Então, este é o conceito que nós começamos a estudar. Ao invés de entrar sempre fixo em 3% para cima ou para baixo, nós vamos entrar com percentuais de acordo com a volatilidade de cada ação. E para isso a gente está usando o conceito do ATR. Bacana? O que a gente já estudou? Eu já tinha montado um Excel, vou mostrar aqui para vocês, ó, vamos abrir esse Excel aqui de novo, tá? Que foi o resultado dos backtests, né? Sempre comparando com um cenário fixo, que é a coluna C, que esse cenário ele não mudou. A gente pegou aquele backtest que a gente já fez semana passada, só estou trazendo ele aqui de novo, tal qual, só para a gente utilizar como base para os nossos estudos. E na semana passada, tá, a gente já mostrei para vocês ó, o resultado com a TR de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e, por fim, 1 ATR. Vamos recapitular isso para quem não viu? Então, o que a gente falou aqui? Né? Dadas as mesmas condições, então a gente deu as mesmas condições para cada backtest. Ou seja, todos os backtests
passando pelas 3 temporadas que já aconteceram em 2023, que é relativo ao último quarto trimestre de 2022, o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2023. Todos com a mesma latência, todos entrando com capital de R$10.000 por caixa. Todos entrando às 10 da manhã, máximo horário de entrada, 3 horas da tarde, encerramento às 4 horas, vejam porque eu comentei isso lá no vídeo anterior também. 20 caixas no máximo, 20 de alavancagem, 10 mil, ou seja, eu estou dando 10 mil para cada caixa. Se tiver, obviamente, as 20 caixas no dia. Filtros, R$4 o mínimo, o preço de cada ação. Então, se a ação tiver menos de R$4, sai fora automaticamente. E mínimo 4 milhões na média de negociação dos últimos 20 dias. Se tiver menos que isso, também já está automaticamente fora. E também dei as mesmas condições em relação à entrada a mercado. Tendo gap ou não tendo gap, eu estou sempre forçando o meu robô a entrar no mercado, e aqui eu já estou incorrendo em slippage e etc, etc, etc. Tá? Só para a gente não ficar também com essa variação de entra no mercado versus ordem limitada, versus ordem na abertura do dia. Tá? Então, tudo a mercado e não vamos mais se preocupar com isso. Então, todas as condições iguais, só relembrando. E o que a gente viu? No final do dia, o que importa para a gente é isso aqui, é o lucro líquido depois que você já descontou, obviamente, os seus emolumentos. Então, a gente também trouxe essa novidade aqui para essa planilha. Nesta linha 31, a gente tem um cálculo de emolumentos. Está pegando o que a B3 nos recomenda, que é 0,03%, né? Pegando o capital que eu estou investindo 10 mil vezes 2, porque eu estou comprando e vendendo, então estou movimentando, não é 10 mil por ação, estou movimentando 20 mil reais por ação, vezes o 0,03% disso. Tá? E obviamente tem a multiplicação aqui para saber quantos trades, então o que vai ser o nosso diferencial em relação a cada coluna aqui. É quantos trades a gente estiver fazendo. Então quanto mais trade eu estou fazendo, mais dinheiro eu estou movimentando, estou pagando então mais emolumentos para a B3. Tá? Por isso que essa coluna, essa linha, ela varia um pouquinho, né, de um caso para o outro. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, ela está variando um pouquinho. Por quê? Depende do número de trades. Então, no nosso caso clássico, foi mais ou menos uns 326 trades. A gente já sabia que era em torno disso, 330 trades. Com 0,5 de ATR, a gente teve mais trades. É só um exemplo, tá? 401 trades. Bom, então, eu vou pagar mais emolumento. Com isso, eu tenho que usar este valor para descontar do meu lucro líquido. Então, esquecendo agora todo esse resto dessa calculeira, o que interessa é, vamos comparar a linha 27 para a gente relembrar o que a gente já tinha obtido. Então, o cenário tradicional, que é a nossa base, a gente estava em torno de 36 mil líquido, depois de 3 temporadas. Bacana! Se eu entrei com 10 mil reais, a gente triplicou, mais do que triplicou o capital investido. Depois de 3 temporadas. Ou seja, é uma estratégia realmente muito consistente. Imagina você entrar só com 10 mil fazendo day trade em ação, podendo alavancar esse capital aí, obviamente, analise com a sua corretora, verifique, mas é em torno de 40 vezes a alavancagem que essas corretoras brasileiras permitem para fazer day trade, não é swing, com ações. Tá bom? Então, o que a gente falou? Pô, se eu entro com 0,5, eu estou fazendo mais trade. Eu estou sendo, né, mais flexível, estou pegando um canalzinho menor. Então, a chance desse negócio variar para cima ou para baixo, ele chega mais vezes nessa variação. Tá vendo? Ó, lembram? Né? Assistam lá o vídeo. Quanto mais eu vou aumentando a TR, 0,6, já estou fazendo menos trade. 0,7, estou fazendo menos trade, assim por diante. E, consequentemente, eu estou fazendo menos trade, eu estou sendo, digamos, mais não tão flexível assim, eu estou colocando valores grandes para entrar. Se você pensar no papel individual, é a mesma coisa que eu estivesse aumentando os 3%. Eu estou colocando 3,5%, 4%, ou seja, eu estou sendo muito mais agressivo com aquele papel. Eu só vou entrar se realmente variar muito. Então, conforme eu for aumentando a TR, a gente percebeu que os trades diminuem e, além disso, né, a nossa qualidade final, depois de 3 temporadas, né, o nosso resultado final ele vai diminuindo. Então, caiu para 31, caiu para 30, caiu para 27, caiu para 25 e pouco, caiu para 20. Tá? Então, eu fui diminuindo o número de entradas e, além disso,
todo o meu payoff, que vocês podem ver aqui, negociações com lucro, etc., tudo foi diminuindo também. Então não vale a pena, o que a gente chegou na conclusão do vídeo passado, é se a gente for realmente aumentar demais. Falar, não, só vou entrar quando tiver um ATR. Bacana, você vai ganhar muito menos dinheiro, tá? E notem que não é só ganhar muito menos dinheiro, você está correndo riscos até maiores. Olha só que interessante. No cenário de 3% clássico, olha aqui, ó, rebaixamento máximo do capital líquido, 2.700. O que significa isso? No seu pior dia, você chegou a estar negativo menos R$ 2.711, dentro do dia, no intraday. E o seu pior drawdown no seu saldo de um dia para o outro, você rebaixou 1.835. Tá? Eu toparia ganhar menos em qualquer estratégia se o meu risco também fosse muito menor. Mas não. Olha só que interessante. Com um ATR, olha o meu drawdown. Ele está aumentando. Ele foi para 4.800, a minha pior queda, porque eu estou esperando o negócio ir lá para cima, para entrar. Então o que aconteceu? Eu esperei o negócio desviar tanto, que quando ele desviou, o mercado começou a reverter. Então aqui seria talvez um trade bom para a gente já pensar em reversão, outra estratégia. Seria um anti-balancê, né? Atingiu um ATR, 1,5 ATR e entra revertendo. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo, tá? Vamos depois pensar em estratégias que eu vou chamar de anti-balancê, né? Mas ó, estou rebaixando demais. E mesmo no rebaixamento do saldo também foi o dobro, 3.654. Então você, pensa comigo, você vai ganhar menos no final do dia para correr mais risco? Não vale a pena, galera. Isso não faz sentido algum. Tá? Então a gente tem que analisar risco-retorno. Se eu aumento o risco, eu quero ter mais retorno. Então se eu até, né, falo, não, peraí, eu não sou tão agressivo assim, eu quero ter um pouco menos de retorno. Então, obviamente, o risco deveria ser bem menor, porque não é o que está acontecendo aqui. Então, a gente acabou o vídeo, fizemos essas conclusões. Aí um colega lá da comunidade falou, Igor, vamos analisar com um pouco mais de critério, por isso que eu estou trazendo o vídeo de hoje aqui, os ATRs antes do 0.5. E é esse o propósito aqui desse vídeo. Então a gente tinha feito o 0.5 em diante, 0.6 tal. Então agora eu estou pegando o contrário. Né? Vamos pensar antes de mostrar aqui. Se eu estou pegando ATRs menores, vamos voltar aqui para o meu desenho, se eu estou pegando ATRs menores, então lembra que o nosso ATRzão era mais ou menos este tamanho aqui, né, do canal. Então quanto que é o meio ATR? Seria meio canal, isso aqui. Quanto que é 0,25 do ATR? É metade disso aqui. Certo? Quanto que é metade do 0,25? É metade disso aqui. Ou seja, imagina você pegar 0,1 ATR. Eu estou pegando um negocinho pequenininho aqui assim, ó. Uma variaçãozinha ridícula. Então, se o dia fechou aqui, se o próximo dia já abrir aqui, eu já estou dando a entrada. Tanto para cima quanto para baixo. Então, estou sendo assim, estou navegando, qual que é a expectativa? Entrar em um monte de trade. O papel a gente colocou no nosso whitelist, ele vai entrar, praticamente. Qualquer variaçãozinha mínima ele vai entrar. Então, essa é a expectativa. Né? Eu não vou entrar em todo o IBRA, calma, não vou entrar em 1.000 trades, porque nós só vamos fazer trades com a whitelist, ou seja, só com quem estiver divulgando resultados naquele dia. Então, óbvio que a gente vai ter um limite também do número de trades, né? Tá? Então, não é pegar todos os papéis todos os dias, calma, não é isso também. Mas a gente está sendo super flexível, variou um pouquinho, pau, aquele papel do dia já estou entrando para cima ou para baixo e seja o que Deus quiser. Tá? Como isso ficou, então? Vamos voltar lá para o Excel, vamos dar uma analisada. Então, o que eu fiz? Né? Vamos voltar aqui, ó. Eu peguei, agora eu vou voltar para cá, complementei esse Excel, deixei o cenário base aqui de novo e começamos com 0.1 até 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Eram esses caras que ainda não existiam, porque do 0.5 para frente a gente já fez. Beleza? Mesmas condições, pessoal. Mesmas condições, mesmas entradas, mesmo período, mesma latência, os mesmos filtros, mesmo capital inicial de 10 mil, ou seja, a gente já tem aqui, obviamente, a cada teste que a gente executa no MetaTrader, infelizmente já tem uma variação.
tá? Porque é aquele tique que é gerado ali para tentar ser o mais próximo de um tique real, mas não é um tique real. Então já tem, né, uma certa, né, uma aproximação da realidade, como eu falo. Não é a realidade nua e crua, é uma aproximação, tá? Mas todo o resto foi aqui considerado. Então vamos lá. Vamos comparar o fixo com isso aqui, tá? Deixa eu um pouquinho mais para baixo. Vamos comparar isso aqui. Vamos lá, fixo, 36 mil líquido. 0.1 ATR, ou seja, aquele cara que entra, ó, praticamente o máximo número de trades, ó. Esses cenários aqui, né, estão rodando praticamente, ó, com o máximo de trades possível, ó. 414, 413, 410. Essa pequena variação, 2 trades para cá, 3 trades para cá, isso é que eu falo que é aproximação da realidade. Porque eu estou entrando no mercado, deveria pegar realmente todos os trades. Tá bom? Então vamos, né, abstrair um pouco isso, porque na verdade o 0.1 deveria ter entrado até um pouco mais do que o 0.2. Mas isso aqui é aquele velho erro técnico lá do MetaTrader. Normal isso acontecer. Tá? Mas enfim, tá bem equalizado aqui. Eles já estão batendo o número máximo de trades, tá bom? Mas o que eu percebi? Quanto mais você entra, quanto mais cedo você entra, olha o seu lucro total. Ó. Tá aqui, ó, 17. Depois, com 0.2, você já aumentou para 24 no líquido. Depois, deixa eu puxar isso aqui para cá um pouquinho. A gente já entrou com 0.3 para 34. Aqui foi uma diferença grande, hein? De 0.2 para 0.3, a gente está aumentando 10 mil no líquido depois de 3 temporadas. E 34 já está próximo de 36. Aqui já é erro técnico. Aqui já começa realmente, já merece uma análise mais detalhada. Tá bom? E aí, por fim, o 0.4, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, também foi legal o 0.4 aqui, ó, com 33. Muito próximo também dos 34, mas já caindo um pouquinho. E aí, se a gente compara o 0.4 com os outros que a gente já tinha, com 0.5, por exemplo, aí continua caindo. Parece que fez um pico ali próximo do 0.3, 0.4, depois começa a cair também. Tá? E o número de trades também começa a cair. 403 já cai para 409, já cai para 401. Ou seja, eu estou aumentando a TR, estou aumentando, né? Falo, cara, seu percentual agora para entrar tem que ser um pouco maior, então já estou começando a jogar trade fora. Tá? Estou começando a cair fora de alguns trades. E todo o resto, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, obviamente, no link do vídeo para vocês. E ele vai estar também lá na documentação do robô do Balancê. Né? Se vocês acessarem minha página que eu coloquei ali, toda a documentação vai estar disponível. Eu sempre coloco todos os backtests disponíveis, toda a documentação, etc., para que vocês também analisem. Mas, já adiantando alguns assuntos aqui, olha, o payoff, ele também vai diminuindo. Tá? E tudo é igual, praticamente. O payoff vai diminuindo, obviamente. Aqui embaixo, né, deixa eu pegar aqui. Expectativa matemática, que é interessante, né, que é o que a gente sempre fala, né? Expectativa matemática, ó, percentual. O 0.3 é 0,90, depois é 0,88, aí fica muito próximo de 0,88, né? E aí, expectativa matemática vezes o número de trades, eu vejo que isso aqui vai dar o quanto que a gente está saindo do outro lado, o nosso retorno. Então, aqui eu estou tendo 372% sobre o meu capital investido. Por isso que foi lá de 10 mil para 36 mil e pouco. Tá? Então, quando a gente olha isso aqui de uma maneira, né, consolidada, o que eu vejo? Vamos pensar. Eu tenho uma região boa de ATR que se aproxima muito do meu trade fixo. E eu percebi que essa região boa está entre 0.3, 0.4, até um pouco 0.5. Muito mais para a direita, ou seja, aumentando muito mais o ATR, estou perdendo. Diminuindo o ATR, também estou perdendo. Tá? Isso fica claro, eu fiz um gráfico aqui nesse vídeo, nesse Excel, fiz assim para vocês. Ó. O primeiro gráfico que eu fiz é esse gráfico aqui. Ó. Eu coloquei numa tabelinha todos os ATRs que a gente analisou, que a gente estudou, né, através de cada backtest individual, do 0.1 a 1. E coloquei aqui do lado o lucro líquido. Então, só transportei os dados dessa planilha de backtest para essa outra aba aqui. E aí montei este gráfico aqui, lucro líquido por ATR. Então vejam que
De novo, o que, que eu estou falando aqui para vocês? Ó, vamos fazer um desenho aqui agora em vermelho para tentar explorar um pouco isso aqui. Existe uma região, que seria a região, digamos, central, vai. Olhando essas curvas, eu diria que essa região central está mais ou menos por aqui, ó. Mais ou menos por aqui, tá? Se a gente caminha para a direita, começo a cair, se eu caminho para a esquerda, começo a cair. Tá vendo? Ó, a minha curva aqui, essa curvinha aqui, ó. Como se fosse uma curva normal, um pouco mais deslocada. Então, o centro dessa curva, eu tinha imaginado que seria próximo de 0,5 ATR. Não, parece que ele está um pouquinho mais deslocado para a esquerda. O 0,3 ATR se provou ainda melhor. E aí, pessoal, vamos fazer um parênteses aqui, né? Nós temos só 3 temporadas que a gente considerou para essa análise. Estatisticamente falando, ainda é pouco. Nós estamos falando aqui de 403, não mais do que isso. Tá? Mas, depois de 3 temporadas, com os mesmos critérios, a gente já começa a fazer o quê? O que um cientista de dados faz. Tentar estabelecer padrões. Tentar ver se existe uma curva ideal para a gente seguir. Esse é o nosso trabalho. Então não basta você simplesmente ter uma estratégia, né? Então o que a gente faz lá na comunidade, lá do Trader Objetivo, o que eu costumo fazer também, é muita análise. Estou falando, não é rodar o backtest por rodar o backtest. Para a gente tentar chegar numa figura como essa. Então, Igor, mas você montou essa curva, então é certeza mesmo que eu vou colocar 0,3, vou ter ganho, vou morrer com 0,3, daqui a 20 anos vai estar dando 0,3. Não é isso. Isso a gente está tentando fazer um estudo para ver se existe algum indicativo de ter um ATR melhor do que o outro. Tá? Então, vou até limpar minha figurinha aqui, tá? Esse indicativo hoje, para mim, está aqui próximo do 0,3. Então notem que existe uma queda absurda quando a gente já coloca 0,2. Então porque a gente está deixando, digamos assim, um percentual tão pequeno que aquela trade que o mercado entra, ele vai até ali, mas só que volta. Ou seja, você não está respeitando a estratégia do balancê. A estratégia do balancê, né, e aí o Ricardo obviamente estudou bastante isso, ele viu que o mercado tem que ter um impulso grande, ou seja, esses investidores, eles têm que ter um movimento forte para a gente poder surfar. Senão a gente cai naquele movimento tradicional do dia a dia. E a gente já estudou isso também, informalmente, que se a gente abrir o balancê para todos os dias, independente de resultado de balanço, não é uma estratégia boa. Porque esse movimentozinho de todo dia, 1% para cá, 2% para cá, ele não tem essa continuidade. Então a gente não entra na característica do balancê, que é, cara, tem uma urgência dos investidores grandes daquele papel em continuar comprando, montar posição naquele papel ou desmontar posição naquele papel, no caso de uma venda. Tá? Então tem um certo mínimo, e esse mínimo, se a gente pensar em dinamismo, está aqui, 0,3, 0,5 também não é ruim. Tá? Se a gente for pensar que tem erro, que tem, né, a gente está aqui, ó, são os 3 melhores. 0,6 para frente, 0,2 aqui, com certeza eu não faria, né, eu não colocaria papéis, porque aí eu vou estar perdendo dinheiro e correndo um risco maior, como vocês já viram. Tá? Então a gente já meio que concentra os nossos esforços aqui. E os 3 estão muito próximos de uma estratégia fixa. Só que, de novo, nenhum dos 3 venceu a estratégia fixa. Tá? Nenhum dos 3 venceu a estratégia fixa de lá de 3%. E eu fiz um outro estudo, que é um pouco ainda, né? Esse aqui do backtest, o MetaTrader ele realmente roda, todo o cenário demora para rodar. Tá? Esse é um ponto. Aí eu peguei entre 0.3 e 0.4 e fiz uma outra coisa no MetaTrader que chama um processo de otimização, que é essa tabelinha aqui de baixo. Ou seja, eu peguei do 0.3 e fui de 1 em 1, 0.31, T2, T3, T4, T5, até o 0.40, para ver se ali dentro eu também tinha alguma curva normal, ou se era totalmente aleatório o resultado. E como esse processo de otimização ele é mais rude, digamos assim,
né, ele dá para a gente o lucro bruto e ele dá para a gente o número de trades, mais ou menos, tá? Porque tá vendo que tem assim, né, tem umas coisas às vezes estranhas, ó, por que 0,34 deu 407, aqui deu 410, ou seja, é meio aproximado, então aqui também é uma aproximação. E aí, baseado no número de trades, eu calculei o lucro líquido usando o mesmo critério que a gente calculou lá, de emolumentos. Né? Se eu tenho entradas e saídas, 10 mil para entrar, 10 mil para sair, vezes 0,03. Só para a gente ter o lucro líquido para conseguir montar esse gráfico à direita. E vejam que este gráfico agora à direita, ele já não está tão legal. Parece que ele está bem aleatório. Então, próximo aqui do 0,3 ele tem valores legais, mas lá no 0,38 também parece que tem um valor legal. Ou seja, aqui, né, por a gente também talvez ter poucos dados, se a gente der um zoom lá no 0,3 entre 0,4, eu não consigo, ou pelo menos eu não consegui, estabelecer um padrão aqui. Tá? Inclusive, por exemplo, tem valor 0,36 que chamaram atenção. Por que existe uma variação grande 0,3 para 0,37, por exemplo, já sobe de novo? Então o negócio ficou bem aleatório. Então aqui a gente já não consegue tirar uma conclusão. Fala, não, Igor, se você der um zoom no 0,3 e for no 0,31, você vai ver uma curva normal melhor ainda. Não, esse padrão ele não acontece aqui quando eu utilizei essa otimização. Tá? Então, eu não vou, obviamente, entrar no mérito desse detalhe. É legal vocês terem essa visualização para ver, pô, se desse um zoom e a gente tivesse aqui uma curva, tá, igual a gente teve aqui em cima, ó, nitidamente, pô, aqui é um ponto bom de entrada, aqui tá claro. E quanto mais tempo a gente tiver, a gente vai fazer esse estudo de novo, e se isso realmente continuar sendo caracterizado, que 0,3, 0,4 são valores bons, a gente vai continuar entrando aqui. Obviamente, para quem quiser continuar explorando essa estratégia que é mais dinâmica. Isso é legal porque você sai um pouco ali daquela manada, né, que fica todo mundo cravando 0,3 com aquela ordenzinha lá de investidor pessoa física e o mercado vendo tal. Então tem umas certas teorias da conspiração. Então isso é para a gente tentar sair um pouco do bolo, né? Ser tão eficiente quanto o bolo, mas ter uma certa variação dinâmica, respeitando, né, a volatilidade de cada ação. Então, talvez, por exemplo, você vai entrar num Itaú, que é menos volátil, você não vai entrar com 3%. O ATR dele, ele vai ver o canalzinho dele lá, ele vai entrar, né, pensando em absoluto, com 2,5%. Para o Itaú talvez seja suficiente. Aí você vai pegar uma ação muito mais volátil, sei lá, vamos supor aqui, Home, seja uma ação mais volátil, tá? Você vai fazer o quê? Você vai ter que entrar, talvez mais, 3,5, 3,2, mas isso você não precisa se preocupar. Por quê? Porque o ATR, você só vai dizer o ATR para o robô. Então, queria, né, trazer realmente esse complemento aqui no vídeo de hoje, só para a gente fechar aqui esse estudo, para que vocês terem esse estudo completo de todos os ATRs, ter essa curva, estou disponibilizando esse Excel, estudem, reflitam, eu quero feedback, mandem feedback, tá? Comentem lá no vídeo, mandem feedback no Telegram, manda feedback lá na minha página, tá? A gente precisa ter esse canal de comunicação, senão realmente, né, eu vou estar falando aqui praticamente sozinho, então curtam lá, é importante ter, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam as mensagens, para a gente conseguir, é isso que faz o YouTube, os algoritmos divulgarem isso para mais e mais pessoas. Tá? Não estou pedindo para ninguém ficar aqui comprando robô, não é isso. Mas para a gente possa divulgar esses estudos para mais e mais pessoas. Tá? Porque mais cabeças pensantes, mais ideias, a gente vai indo para um lado, vindo para o outro. Então isso aqui, por exemplo, o balancê foi a ideia de uma pessoa, o dinamismo foi a ideia de uma outra pessoa. E assim vai. Então a gente vai juntando ideias e deixando o negócio cada vez melhor. Essa é a intenção. Beleza? Por fim, para fechar o vídeo de hoje, queria mostrar uma última coisinha aqui. Lá no site, não sei se vocês se lembram do Trade Analyzer, né? Já compartilhei aqui com vocês o balancê desta temporada, que a gente está rodando agora, terceiro trimestre de 2023. Então já deixei ela pronta aqui, tá? Todos os trades. Queria mostrar só como é que está a estatística até agora. Então, eu gravei esse vídeo.
vídeo hoje, dia 5, tá? Então a gente já rodou todo o mês de outubro, que começou a temporada dia 25/10, até o último dia aqui que rodou comecinho de novembro, tá bom? Então o que a gente tem aqui, né? Olha só o fator de lucro até agora, 1,43%, ou seja, a gente fez 2.417 de lucro bruto, perdemos 1.694, o nosso lucro líquido R$ 723, tá bom? Né? O nosso máximo drawdown quase 1.000, né? Então lucro líquido sobre drawdown está abaixo de 1. Na outra semana que eu mostrei isso estava acima de 1, ainda não tem problema nenhum com isso. Nossa taxa de acerto, agora a gente tem muito mais trade. Olha só, 14 operações positivas, 7 negativas. A gente fez 21 operações até agora, ó. Bastante, taxa de acerto de mais de 66%. Aqui a nossa curva, lembrando que a gente está no comecinho da temporada, então a gente teve trades no dia 25, 26, 27, acho que dia 30 foi um 0 a 0, se eu não me engano, acho que nem entrou, dia 31 e agora dia 1º, tá? Então dia 31 foi o pior dia até agora, foi onde a gente teve esse drawdown aqui, tá? A gente estava indo bem, tá vendo? A curva caiu, ó, caiu, mas dia 1º já foi o suficiente para recuperar e já ultrapassamos, lembra do conceito, da máxima anterior. Então a ferramenta vai pegar essa máxima aqui e vai falar que a gente teve um drawdown máximo deste dia até o dia 1º, que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo o drawdown que ele fala aqui, ó? Dia 31 foi o nosso máximo, menos 758. Aqui embaixo, ó, de novo, ele repete os resultados. 1,43 fator de lucro, lucro sobre o drawdown 0,73, taxa de acerto acima de 66, payoff, olha que bacana. Cada operação, você tem que ver, cada trade, isso aqui imagina assim, tem que ser interpretado assim, cada trade está ganhando R$ 34,42. Payoff, tá? Na média. Então, nosso lucro líquido aqui 723, operações 21 no total, 14 a gente acertou, 7 a gente perdeu, drawdown, olha lá, 993, máximo drawdown, 5 dias de queda. Toma cuidado com isso, tá? Intervalo, ó, de 27/10 a 1/11. Então vamos voltar aqui no nosso gráfico, né? Por que ele considerou isso? Ó, pensa nessa curva. A gente só está com uma curva diária. Então aqui foi o nosso máximo, né? Nosso topo. Então deste topo caiu, só consigo recuperar dia 1º. No dia 27 ao dia 1º, em dias corridos, eu tenho 5 dias. Mas se for pensar em dias de trade, a gente teve, ó, um dia de trade perdido, no outro a gente já recuperou. Então só cuidado com isso, com dias úteis de trade versus drawdown corrido, porque essa ferramenta ela está calculando o drawdown em dias corridos. Você pegou um feriado, sábado, domingo, você está em drawdown todo esse período. Tudo bem, isso aqui ninguém vai morrer por causa disso. Então ela calculou realmente, pô, estava com 500 e pouco, né? Positivo, e aqui eu cheguei em menos 200. Então ela calculou esse máximo drawdown aqui. Tá? É isso que significa esse negócio. Por fim, a curva de compras e vendas, a gente está comprando mais do que está vendendo, estava equilibrado no vídeo passado, quando eu mostrei, agora a gente está já com quase 67% de compras e vendendo 33%. Só num período bom, às vezes a bolsa está subindo um pouco, então isso também ajuda, a gente está meio enviesado aqui mais para compra do que para venda. Tá? E aí, a gente tem aqui o balancezinho, então, com o resumo de tudo, e para quem quiser olhar cada trade, eu já tinha mostrado os primeiros trades na semana passada, lá do dia 25, estão aqui, ó, 25, a gente tem Santander, Ome, VEG, Neo 3, já no dia 26. No dia 27, a gente entrou em Valeos e Minas, CSMG e Multi. E hipermarcas também, opa, esse dia teve bastante. Aí os que a gente ainda não tinha mostrado no vídeo passado, né, no dia 31, que foi aqui o dia do drawdown, Açaí, perdeu 300 e pouco. Ambev, menos 91. Telbras, menos 355. Esse dia realmente foi um pouco mais de pancada. Vulcabras, R$20, praticamente empatou 0 a 0. Vivo, 4, também 0 a 0. Porto Belo, R$200. Boa, bacaninha. Mas aí já foi dia 1º, né? Essas são do dia 1º. Vulcabras empatou praticamente, Vivo empatou. Porto Belo, porque tive muita ação no dia 1º, tá? Na whitelist. R$200. Marco Polo, 0 a 0.
Mega, mais 200, 252. Log, 380, bacana. Kepler, Weber, menos 27, perdeu pouquinho. Carrefour, 230, bacana. E Hydrogasil perdeu R$100. Então aqui teve essa recuperação, tá? No dia 1º. Bacana, pessoal? Então é isso para o vídeo de hoje. Reflitam aí sobre o balancê dinâmico. Se vocês tiverem alguma ideia, comentem, curtam, compartilhem. Isso é importante para a gente continuar aqui sempre ativo e tendo ideias e contribuindo cada vez mais para a nossa evolução. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.